Olá, gente, tudo bem? Sou eu mais uma vez aqui conversando com vocês. E como nos outros vídeos a gente acabou falando um pouco sobre suplementação e alimentação para o treino, para quem pratica atividade física, hoje eu vou falar com vocês sobre alguns dos erros mais comuns para quem está querendo ganhar massa muscular, para quem deseja hipertrofia. Sempre que a gente fala de ganho de massa muscular, a gente precisa entender que para que isso aconteça, a gente precisa de um estímulo muscular adequado. Então a gente precisa de um treino de força, de resistência, como no caso a musculação, porque esse vai ser o principal fator que vai estimular lá dentro da célula o aumento da síntese proteica, que vai levar ao aumento da massa muscular. Então, uma primeira preocupação que você tem que ter se você quer ganhar músculo é treinar. E treinar com consistência. Não adianta treinar uma vez na semana, né? Que você não vai ter um resultado bacana. Tem que começar com no mínimo 3 vezes para que a gente consiga observar algum resultado. Além disso, a gente precisa sempre ter um superávit calórico. Então, existe uma linha muito tênue entre ganhar massa muscular e ganhar gordura, porque o estímulo anabólico acaba sendo o mesmo, o aumento da ingestão alimentar. Para vocês terem ideia, para que a gente consiga ganhar meio quilo por mês, é importante que você aumente cerca de 1.000 calorias na sua ingestão diária, o que é bastante coisa. E o que vai diferenciar entre você ganhar massa muscular e você ganhar gordura? Alguns estímulos hormonais, mas principalmente o treino de força. O estímulo do treino vai fazer com que aquela célula entenda que é para pegar aqueles nutrientes e transformar em músculo ao invés de transformar em gordura. O primeiro erro comum é um treino inadequado. Então a gente precisa de um treino de resistência de força, como por exemplo a musculação. E esse treino de resistência de força vai estimular lá dentro da célula alguns mecanismos que vão fazer com que essa célula comece a produzir mais proteínas e, em decorrência desse aumento de produção de proteínas, a gente vai conseguir ter o ganho de massa. Um segundo erro muito comum é comer pouco. Para vocês terem noção, a gente precisa de um superávit calórico de cerca de 1.000 calorias diárias para que a gente consiga ter esse incremento de massa muscular de 500 gramas em um mês, para vocês verem como não é fácil. E muita gente tem um pouco de dificuldade de conseguir comer essas 1.000 calorias extras ou mais, né, dependendo da pessoa. Então, por isso, a gente precisa fazer várias refeições ao longo do dia. Tem paciente meu, alguns atletas, por exemplo, que eu faço eles comerem a cada 2 horas uma marmita, né? É bem difícil no começo até acostumar, mas é importante que a gente dê essa oferta calórica e de nutrientes nos momentos certos para que a gente consiga promover uma recuperação muscular adequada. Um terceiro erro muito comum é a ingestão exagerada de proteínas. Proteína é um nutriente fundamental porque ele vai ter um efeito na manutenção e na construção dos nossos tecidos, principalmente dos músculos. E a gente não tem estoque de proteína no nosso organismo, como temos de gordura e como temos de carboidrato. Por isso é importante que a gente ofereça todos os dias uma quantidade adequada, que vai variar de acordo com a idade, com o sexo e com o tipo de exercício praticado. Por isso eu não vou entrar nesses detalhes. Mas um erro muito comum para quem quer hipertrofiar, que eu vejo, é o consumo exagerado de proteína ao longo do dia. O nosso corpo, ele consegue utilizar mais ou menos por refeição em torno de 20 a 30 gramas de proteína para síntese proteica. Qualquer excedente vai ser oxidado, ou seja, o seu corpo vai utilizar como fonte de geração de energia. Então, a gente vai acabar desperdiçando essa proteína ingerida. E qual é a grande questão? A digestão e a oxidação da proteína elevam o nosso gasto energético basal. Então, ela dá muito mais trabalho para ser digerida do que quando a gente compara com o carboidrato,
e com a gordura, por exemplo. Então, se você quer ganhar massa muscular, você precisa poupar energia e não gastar mais. Por isso que esse excedente pode ser prejudicial. Além disso, o consumo exagerado de proteína também vai fazer com que a gente crie um ambiente muito ácido no nosso organismo. E essa acidose vai ativar um hormônio chamado cortisol, que é o hormônio do estresse, e está relacionado com o catabolismo, ou seja, com a destruição muscular, que é tudo que a gente não quer. Um quarto erro muito comum para quem quer hipertrofiar é não descansar, né? Então a gente pensa que é durante o treino, a gente tem aquela sensação que é durante o treino, o nosso músculo já sai inchadinho. Tudo bem, ele até fica inchadinho porque a gente aumenta a circulação sanguínea, né? Mas é durante o descanso, o repouso, que o nosso músculo vai se recuperar e refazer aquelas fibras musculares que foram danificadas durante o treinamento. Então é importante que você converse com o educador físico, que ele monte um planejamento de um treino para você que respeite essa recuperação muscular, e é muito importante que você tenha uma boa noite de sono, porque é durante o sono que hormônios como o GH, que vão fazer com que você tenha uma recuperação desse músculo, são liberados. Se você não dorme bem, você não vai ter uma boa recuperação muscular e isso vai prejudicar o anabolismo, tá? Então, treinar demais não pode, a gente precisa recuperar e dar esse tempo de recuperação adequada para o músculo. O período de recuperação também ele é muito importante porque é o momento em que você vai ofertar os nutrientes para que você tenha a recuperação da fibra muscular. Tem muita gente que se preocupa muito com a refeição pré e pós-treino e esquece de comer ao longo do dia, e isso é um grande problema, porque a recuperação muscular ela vai acontecer ao longo do dia inteiro, ao longo de 48 horas, dependendo do grupamento muscular. Então você precisa estar ofertando os nutrientes adequados ao longo do dia inteiro, não pode ficar sem comer. E via de regra, quando a gente fala de recuperação muscular, você precisa ofertar tanto proteínas de boa qualidade, né, as proteínas de alto valor biológico, que são aquelas que têm todos os aminoácidos essenciais, como por exemplo as proteínas da carne, das aves, as proteínas animais, a proteína dos ovos, a proteína do whey protein, por exemplo, e a gente também tem alguns vegetais que têm uma composição de proteína muito boa, como por exemplo a quinoa, o amaranto, entre outras. E além da proteína, a gente precisa também fornecer carboidrato para garantir que aquela proteína oferecida para o organismo seja utilizada para a recuperação muscular e não para gerar energia. Os tipos de carboidrato vão depender, mas via de regra a gente tem que priorizar aqueles que têm um índice glicêmico mais baixo, ou seja, que vão liberar a glicose de uma forma mais lenta e gradual no nosso organismo. Podemos citar como exemplo os tubérculos de uma forma geral, como a batata doce, a mandioca, o inhame, o arroz integral, a quinoa, o amaranto, a aveia, o milho em grãos. E um último erro muito comum para quem quer ganhar massa muscular é a falta de hidratação. Quando seu organismo está desidratado, ele entende isso como um fator de estresse. E aí, o que acontece? Sempre que você está submetido a um estresse, sobe o hormônio cortisol, que vai fazer com que você tenha catabolismo, perda de massa muscular. Então a gente tem que controlar o estresse de todas as formas, certo? Então procure se hidratar bem. Procure beber um copo de água a cada mais ou menos 2 horas, e o termômetro para saber se você está bem hidratado é a sua urina. Se ela estiver bem clara, significa que você está bem hidratado. Quanto mais escura a urina, sinal que você está precisando ingerir mais água. Bom, gente, espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas de vocês referente à hipertrofia, ao ganho de massa muscular. É sempre importante que você procure um profissional nutricionista para adequar a sua alimentação à sua rotina de atividades físicas, porque a alimentação ela vai depender muito do tipo de treino que você faz, vai depender do seu estilo de vida, da sua idade, né? Se você é homem ou mulher, e assim por diante. Quem gostou do vídeo já sabe,
Se inscreva no meu canal, dá um like aqui embaixo e se gostar, compartilha, me ajude a divulgar, né? Na medida do possível eu vou tentar sanar as dúvidas de vocês nas mídias sociais e deixem aqui sugestões para os próximos vídeos. Um grande beijo e até o próximo!